O nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos a ficar em pé para nós estar iniciando nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, culto evangelístico na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai Santo, nesse momento, meu Pai, entramos na tua presença, meu Deus, para te agradecer. Obrigado, meu Deus, por um dia, meu Pai, maravilhoso que Deus nos concedeu. E por estarmos aqui, meu Pai, na tua presença, meu Pai, para te exaltar e engrandecer o teu santo nome. E nesse momento, Senhor Deus, venha nos encher, meu Pai, da tua graça, do teu poder, abençoando, meu Deus, cada vida que já se encontra aqui. Que o Senhor Deus possa, meu Pai, renovar, meu Pai, dar ânimo, meu Deus, para que nós possamos, meu Pai, estar, meu Pai, cultuando a Ti. Que o Senhor Deus nessa noite também venha receber, meu Pai, cada oportunidade que teus filhos irão ter. Abençoa aqueles que estão a caminho, meu Pai, traga paz e segurança a este lugar. Envia as almas carentes, as almas, meu Deus, necessitadas de Ti, para que esta noite, meu Deus, possamos, meu Pai, nos alegrar na Tua presença. Esperamos, meu Pai, que seja uma noite de salvação, de bênção, cura e maravilhas. E assim, ó Deus, vem tirar os impedimentos, os embaraços, meu Pai, coloca as barreiras por terra, meu Pai. E nos ajuda, meu Deus, a Te louvar e exaltar o Teu santo nome. Receba, ó Pai Santo, nesta noite, cada oportunidade que Teus filhos irão ter, meu Deus, para louvar, para engrandecer o Teu santo nome. E os teus... Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar adorando, vamos nos colocar de pé. Vamos adorar o Senhor Jesus. Estamos felizes e alegres porque estamos aqui na presença do Senhor mais essa noite. Que Deus continue nos ajudando e nos dando esta graça, amém? Glória a Deus, vamos adorar com muita alegria, sendo grato por esta noite aqui na presença do Senhor Jesus, né? Que não sabemos se é a nossa última adoração, porque nossas mãos estão na mão do Senhor Jesus, nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo o poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, ensina e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás em plena graça, traz aos corações ao grande trino Deus. Louvem os anjos seus e nós também. A
no coração, pela lágrima vestida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrir sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7. Louvado, engrandecido o nome de nosso Senhor Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo de número 5. Louvado, bendito o nome de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Repetindo mais uma vez, segundo os Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 7 e o versículo a partir do 5. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve descanso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a vinda dele, senão também pela consolação com que ele foi consolado por vós. Ele contou-nos acerca das vossas saudades, do vosso pranto, do vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar, amados. Eu quero, aleluia, falar um pouco acerca desta palavra. Bendito seja o nome de nosso Deus, porque aqui o apóstolo Paulo está contando, amados, acerca da igreja de Corinto, cuja primeira carta que ele havia escrito e enviado àquela igreja. Paulo foi severo, foi duro, foi enfático em dizer que eles estavam com comportamento de criança, carnais, estavam no pecado, estavam com partidarismo, divisão. Um é de Cristo, outro é de Cefas, outro é de Paulo, outro é de Apolo, é disso, daquilo. Então o apóstolo Paulo escreve na primeira carta, no capítulo 3, exortando-os, e ao longo da carta dizendo para eles o que eles deveriam fazer para agradar o Senhor. Daí então o apóstolo Paulo envia a carta e fica imaginando como eles receberiam e como eles atenderiam, como eles reagiriam àquelas palavras duras, exortativas. Então, quando nós chegamos no capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele aqui demonstra um alívio e ao mesmo tempo ele mostra-se satisfeito, alegre, porque as palavras que, segundo o próprio Paulo, reconhece que foram duras, que realmente mexeriam com os corações daquele povo, e que até o apóstolo Paulo poderia pensar que eles não receberiam uma palavra, que eles rejeitariam aquelas palavras de exortação, de correção, aleluia. Só que aí, amados, quando ele recebe Tito, quando Tito havia ido e vinha voltado, e agora trazendo nova notícia, louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor, que ele muito se regozijou.
se alegrou. A alegria dele foi porque ele achava que as suas palavras não teriam efeito, mas teve efeito positivo. Aleluia. E quando a igreja do Senhor, ela ouve a palavra de Deus, e ela entende que é a vontade do Senhor, que é o querer de Deus, para mudar, para transformar, para tornar o crente ainda mais parecido com Jesus, e esta igreja, e este servo, esta serva, recebe, coloca no seu coração, e vive, e pratica, o resultado é santificação, é bênção, é vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui nos conta, que além dele sentir o alívio, o consolo de Deus no seu coração, através das palavras de Tito, que Tito também foi consolado em saber que as palavras de Paulo teve um efeito poderoso na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui para nós, amados e queridos, meus amados irmãos, lá no final do versículo 7, louvado seja Deus, ele contou-nos acerca da vossa saudade, do pranto, do zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aleluia. E nesta noite, a igreja do Senhor está alegre, regozijando pela vinda dos meus amados irmãos. Sejam bem-vindos, e tudo quanto vocês trouxerem para nós, irão edificar a nossa vida no nome santo do Senhor. Aleluia. Então nesta noite é noite de nos alegrar, é noite de nós ouvirmos o servo, a serva de Deus falar e trazer consolo e trazer algo maravilhoso da parte do Senhor para nossas vidas. Amém? As palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nesta oportunidade, quero convidar a irmã Núbia para estar louvando ao Senhor. Logo em seguida, o diácono Sebastião. Aliás, o diácono Batista para estar louvando também ao Senhor. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Agradeço a oportunidade em nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vos saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Jesus me trouxe até aqui hoje, para me agradecer a Ele, porque Ele é o dono da vida. E também agradecer aqueles que oraram por mim, me ajudaram, na hora da aflição. Aleluia. Aleluia. Esta canção é para Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Lutas no caminho. Aleluia. Quem não tem luta, irmão? Oh, Mas glória. com Aleluia, Jesus, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Quando enfrento luta em meu caminho, sei que não estou sozinho, meu Jesus comigo está. Mesmo quando as lutas são pesadas, bem mais longa é a caminhada, mas Jesus comigo está. Te falte tudo, assim mesmo não me iludo, sinto minha fé maior
sei que Jesus Cristo está comigo, pois Ele é o meu amigo e jamais me deixa só. Quando enfrento luta em minha vida, meu Jesus me deu guarida, Ele não me deixou só. Cristo então tomou-te em seus braços e tirou todos os laços, Ele não me deixa só. Falte tudo, assim mesmo não me iludo, sinto minha fé maior. Eu sei que Jesus Cristo está comigo, pois Ele é o meu amigo e jamais deixa só. Oh, glória, aleluia. Ainda que te falte tudo, assim mesmo não me iludo, sinto minha fé maior. Eu sei que Jesus Cristo está comigo, pois Ele é o meu amigo e jamais te deixa só. Oh, glória. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar o pastor Gleice para trazer uma Deus de saudação. poder e glória. Logo após o pastor Gleice, a irmã Camila também está com uma oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que estou muito feliz, estou muito alegre por estar nessa noite, na casa de Deus, juntamente com meus irmãos, com minhas irmãs, para juntos, louvar e engrandecer o nome daquele que vive para todo sempre. Amém? E quero deixar aqui uma reflexão no livro de Salmos, no capítulo 16 e versículo 11, que diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Olha, amada igreja, como nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele é bom. E a gente vê isso no livro de Salmos, de capítulo 118, que diz: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para todo o sempre, e é de geração a geração. E veja nesse versículo 11 que diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Vejamos que é só Jesus para nos mostrar o caminho que devemos andar. Porque indo para João capítulo 14,
versículo 6, nós vamos ver uma bela palavra, dizendo assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Oh, glória a Deus. Vejamos que caminho, verdade e vida só encontramos em Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Estou sentindo uma graça aqui nesse lugar. Aleluia. Vejamos que na continuação do versículo 11 vai dizer assim: na tua presença a plenitude de alegria. Vejamos que é só na presença de Deus que temos alegria verdadeira. Como assim, pastor? Não é uma alegria passageira, mas sim uma alegria verdadeira, que gera no meu e no teu coração, na minha e na tua alma, oh glória, no meu e no teu espírito. E além de alegria, também regozijamos com gozo dele, com a graça dele sobre as nossas vidas. E na continuação vai dizer: na tua destra, na tua mão, oh glória a Deus, delícias perpetuamente. Oh pastor, só na mão de Cristo que tem as perpétuas delícias, as bênçãos, as vitórias que Ele pode nos entregar. Porque em Provérbios capítulo 8, versículo 18 vai dizer assim, para mim encerrar: toda honra e riqueza está na mão do Senhor. Eu vou repetir isso aqui para você dar um glória. Toda honra e toda riqueza está na mão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Oh glória a Deus. E que essa reflexão possa morar no meu e no teu coração. E nessa noite ainda o Senhor tem muito mais para mim e para você. E quem crê assim aplaude o nome do Rei da Glória. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer imenso estar aqui, novamente visitando mais uma vez, amém, com meu esposo, o pastor Gleison. E eu vou louvar o Senhor aqui com um louvor com o título Palavras, amém? Ele ouve o gemido do meu coração. A Jesus a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que
estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, e às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Aleluia. Aqui eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero passar a oportunidade para o pastor Vicente, amém? Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom nós estarmos aqui reunidos. Eu quero, nesse momento, irmãos, agradecer a todos que estão nos visitando, que atenderam o nosso convite. Irmãos, alguns irmãos que vieram também lá do Itambé. Infelizmente, alguns irmãos estão enfermos com a virose, justificaram a ausência. Mas amém. Meus irmãos, como eu falei para a igreja, hoje eu estou muito alegre, porque depois de muitos anos eu reencontrei uma irmã do coração, não só ela, mas as demais irmãs, né? E a gente tem se alegrado muito com esse reencontro. E por uma preparação de Deus, eles vieram visitar aqui o Ceará, retornando, né? Visitando a terra deles. A minha irmã, que também é pastora, a pastora Maria Irandi, né? Glória a Deus. E o seu esposo, né? O pastor Antônio Nilton, né? Que com muita alegria atendeu o nosso convite para estar aqui trazendo a palavra de Deus. Eles moram já há muitos anos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E daqui a pouco ele vai trazer a palavra do Senhor e testemunhar de uma obra gloriosa que Deus fez na vida dele e da família. Glória a Deus. E quero dizer para a igreja que hoje é um dia de muita alegria e celebração para mim no Senhor, por esse reencontro, por esta vitória que o Senhor nos deu. E eu agradeço aos irmãos que compareceram para compartilhar dessa minha alegria. Quero agradecer também a nossa irmã Valdenoro, Diácono Batista, que estão aqui nos honrando também nesta noite, o Gleis, pastor Gleis, irmã Camila. Que Deus abençoe a todos que nos visitam, tá bom? E eu quero convidar a pastora Maria Irandi, né? Ela traz uma saudação e depois a oração pelas ofertas, o evangelista José Carlos estará louvando ao Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz por estar aqui, né, conhecendo nossos irmãos, nossas irmãs. É um prazer conhecer todo mundo, né? E a felicidade é maior ainda por ter achado meu irmão do coração. Enquanto eu procurava ele lá, ele me procurava aqui. Mas
ele que me achou. E foi só benção, né? Me chamo Maria Gonçalves, né? Mas ele conhece como... Cadê? Desceu? Ele me conhece como Irandir, né? O meu esposo, Antônio Nilton. A gente é daqui do Ceará, mas tem mais de 40 anos que fomos embora para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Somos casados agora no mês de março, 12 de março, vai fazer 49 anos de casado. Temos um casal de filho. Minha filha tem um casal, né? Tem o Pedro, meu neto de 21. Tem a Amanda, que vai fazer 16 anos. Tem o meu filho, o Christian, que tem a Júlia, e tem 12 anos. Né? E aqui nós estamos aqui para dar o nosso testemunho, né? Para que possa edificar mais a vida de cada um, porque nós sabemos que a vida não é fácil. Se não foi fácil para Jesus, é fácil para nós? Não é. Mas eu creio, se cada um de nós se entregarmos a Jesus de corpo e alma, verdadeiramente, de corpo e alma, nós teremos muitas bênçãos, muitas graças. Ah, pastora Maria, mas as dificuldades, a gente passa, as tempestades, vem aquelas ondas pesadas, vem, mas nós temos que orarmos. Ele deixou a oração. Ele deixou a oração para quê? Para nós buscar Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade. Então, se a gente não buscar Ele, aí sim, aí a tempestade é bem maior, né? Para cada um de nós. Eu sou dirigente do ciclo de oração em Campo Grande, na igreja que a gente congrega, Assembleia de Deus de Anápolis. E eu sempre estou falando para as irmãs, né, que a gente tem que buscar, tem que estar intercedendo, tem que estar orando, porque o ciclo de oração, eu vou falar do ciclo de oração, porque é o meu trabalho lá e eu acredito que aqui, não sei, mas deve ter. O ciclo de oração é a coluna da igreja. É nós mulheres que devemos estar aqui. Claro, se os homens puderem vir também, não tem nada demais, né? Mas é nós que estamos aqui para orar, para fortalecer, para somar juntos. É assim que a gente faz lá. Orar, somar, né? Ajudar. Está o ciclo ali de oração. Se uma está caindo, a outra tem que levantar. Porque nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele não deixa ninguém cair. Ele está ali para nos sustentar. Então, quando uma estiver caindo, a outra segura. Quando uma estiver com problema, a outra vai interceder, vai orar, ajudar em oração. Que é para isso que é o ciclo de oração. Para levantar a igreja. Nós não podemos viver, entrar numa igreja e entrar vazia e sair vazia. Se temos aqui pessoas que oram, ninguém vai sair vazia daqui. Ninguém. Aleluia. Porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso.
E Ele está aí para nos sustentar. E eu agradeço pela oportunidade. E as palmas são para o Senhor Jesus. Amém? Quero convidar o evangelista José Carlos para estar louvando ao Senhor. Logo após o evangelista José Carlos, o pastor Wilson fazendo a oração do dizimista, ofertando a casa do Senhor e louvando a irmã Célia. Graças a Deus, eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Hoje era para a gente estar falando de alegria. Eu vou fazer diferente porque está no meu coração. Hoje a gente perdeu um parente aderente, mas o que consola o coração do crente é saber que aquele que partiu, ele já tem ouvido a palavra, já aceitou, né? E apesar dos seus 90 e poucos anos, mas a esperança que eu tenho é que a gente vai se ver na glória. E justamente eu quero louvar este hino que tem por título Lindo Céu, amém? Eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor, eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei glórias para mim. No lindo céu existem mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz. E entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. Amigos e meus irmãos eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos, eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim. Porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. É para ti, Senhor. Deus, saúde os irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor neste momento. Seja grato a Ele por tudo que Ele tem feito por cada um de vós. Ele é o Deus da providência. Ele não nos deixa faltar. Ainda nos momentos difíceis, que parece que Ele não vai agir, nós crendo, Ele age, Ele opera. Então creia no nome de Jesus, queridos. Senhor Deus, Pai Celestial, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, primeiramente, ó Pai, para agradecer por toda a Tua bondade e misericórdia, Senhor, por cada um de nós, pela Tua provisão divina, Senhor, para com Teus filhos,
na despensa, na mesa, meu Deus, na providência do trabalho, ó Senhor, pelo recurso financeiro. Muito obrigado, ó Pai, por esta graça que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Pai, nesta hora quero te apresentar cada contribuinte da tua casa, cada um que traz a oferta, traz o dízimo ao Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa multiplicar cada dia mais em suas vidas, que eles possam entender que a provisão é do Senhor. É o Senhor quem nos mantém, é o Senhor quem nos dá saúde, força, sabedoria, é o Senhor quem multiplica, meu Pai, em nossas vidas. Pai celestial, aquele que porventura está passando pelo momento difícil, está passando por um vale, Senhor Deus, tremendo na questão financeira, Senhor, está desempregado, está passando por uma luta, uma tribulação. Ó Deus eterno, não deixe o teu filho entrar em desespero não, Senhor, mas que o Senhor possa lhes mostrar, ó Pai, meu Deus, que o Senhor é o Deus que age aonde a terra está seca, é o Senhor quem move, meu Deus, a montanha, as barreiras, é o Senhor quem nos mostra, Pai, de onde vem o socorro. Ó Deus eterno, não deixa nenhum dos teus filhos, ó Pai, entrar em desespero não, mas que eles possam continuar crendo no Senhor, que o Senhor é o Deus da providência, Pai celestial. Quero te apresentar também, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão estudando, se profissionalizando, buscando uma profissão melhor, Senhor, também entra, Pai, na vida de cada um, para que tenha foco, determinação, que nada venha lhe distrair não, meu Pai, mas que eles venham manter o foco na caminhada, meu Deus, que isso venha ter um propósito, ó Pai, para abençoar as suas vidas, abençoar a obra de Deus. Pai eterno, aqueles que trabalham como autônomo, os microempreendedores, os empresários, também abençoa teus filhos, ó Pai, para que saibam lidar com as finanças, saibam administrar, Senhor Deus, tudo aquilo que vem, recurso em suas mãos, e assim seja uma bênção para eles, uma bênção para a tua obra, ó Deus eterno, tudo seja para a tua glória, seja para a tua exaltação, meu Deus, também que cada servo teu possa honrar os seus compromissos, meu Deus, que não haja falta, mas que o Senhor sempre envie o recurso, ó Pai, para aqueles que têm compromisso contigo, têm crido no Senhor. Pai eterno, eu venho te pedir a tua bênção por esta igreja, para os teus filhos, ó Pai, que aqui estão, porque nós confiamos em ti, na tua provisão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos abençoa, para a honra e glória de Jesus. Amém. Eu agradeço a riquíssima oportunidade, amado. A igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido, e até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi, esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, se a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento, que te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo.
Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Doeu demais quando eu ouvi, esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, E ouvir uma voz me dizendo bem forte: estou com você. sou eu que te sustento, te ajudo. Sou eu, o mesmo Deus e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer, é meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A primeira parte do culto foi maravilhoso, né? Louvores lindos, palavras maravilhosas. Agora nós vamos passar para a segunda parte, onde nós vamos ouvir com o preleitor a palavra do Senhor para nossos corações, amém? Fique ligadinho, agora é o momento de você ficar mais ligado. Sei que você já estava ligado, você vai ficar mais ainda, porque nós vamos estar aqui ligada com o Espírito Santo do Senhor. Eu já quero agradecer a minha riquíssima oportunidade, primeiramente a Deus, depois o pastor que me concedeu nessa noite. E já passo para o preleitor dessa noite, amém? Glórias a Deus. Saúde os amados irmãos com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Estamos felizes por estarmos aqui nessa noite juntamente com os irmãos, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que deixaram os seus lares nesta noite. Sabemos que não é um dia de culto normal, né? É um culto extraordinário. Sentimos-nos muito honrados por estarmos aqui juntamente com os irmãos. Trago um abraço do meu pastor presidente da minha igreja, do nosso ministério, Assembleia de Deus de Anápolis. Temos uma congregação aqui em Fortaleza. Não sei dizer para os irmãos o endereço correto, mas temos congregação aqui em Fortaleza.
Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Vicente, pela vida da missionária Rita, dos demais irmãos que compõem a minha retaguarda. Eu sempre costumo falar na minha igreja que eu sou feliz por ter 12 cunhados. E agora mais um. Então são 13 cunhados, né? Ele falou que a pastora Maria, nós sabemos disso, é a irmã do coração, eles foram criados juntos, praticamente a mesma idade, e eu também junto com eles, ali um pouquinho mais velho do que eles, mas sempre juntos. A gente morava, como costumamos dizer aqui na nossa terra, né? Terreiro com terreiro. Então a gente nasceu e se criou junto, eu com a pastora Maria e o pastor Vicente. Passamos mais de 20 anos sem nos encontrarmos, depois nos encontramos, e agora mais de 25 anos novamente nos reencontramos novamente. Muito felizes por saber que estamos servindo ao Senhor. A história do pastor Vicente sempre foi pastor, desde criança. Ele ensinava com o comportamento dele. Sempre foi um homem de Deus, um homem trabalhador, um homem cuidadoso para com a família dele. Conhecemos a mãe dele. Então ele sempre foi pastor. Por último, ele veio só assumir, né, esse lugar, assim como Davi demorou um bom tempo para assumir o reinado, assim é com o pastor Vicente. Os senhores e os irmãos têm um homem de Deus do lado de vocês. Vocês têm um líder que sabe conduzir um povo, juntamente com a esposa, uma mulher de Deus, que eu conheci hoje, mas parece que nós criamos também juntos, por este coração amabilíssimo, por esta presença serena, uma mulher de Deus. Quando o pastor Vicente me falou, me convidou, me deu essa incumbência de trazer uma palavra nessa noite, eu fiquei orando a Deus, meu Deus, o que é que eu vou pregar para os meus conterrâneos, para os meus irmãos lá no Ceará? E quando eu vi o cartaz dele, um culto de testemunho, eu falei, glória a Deus, não vou precisar pregar, é só dar testemunho, né? Mas ele falou que não, tem que ter palavra. Eu falei, amém, quem tem juízo obedece, né? Não vamos aqui negligenciar, mas eu quero ser breve na palavra, porque ele faz questão que nós falemos e contemos o nosso testemunho. Nosso testemunho é uma história de vida que Deus tem abençoado. Tem muitas pessoas, mas antes de eu falar isso, eu vou dizer para os irmãos, eu não queria ser crente, porque eu pensava no meu coração, eu não tenho testemunho. Todo crente tem testemunho para contar, eu não tenho. Eu escutava os testemunhos do crente, eu ia na igreja, convidado, aí um testemunho, eu era isso, eu era aquilo, eu roubava, eu matava, e eu não fazia nada disso, nunca fiz. Falei, não tem testemunho, para mim não dá certo ser crente não. E Deus me chamou no melhor momento da minha vida, melhor momento da minha vida. Eu contei o testemunho para o pastor Vicente, eu promovia festas para o mundo, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a capital do estado onde nós moramos. A pastora Maria já deu a ficha da nossa família, então eu vou falar só dela a partir de agora. Eu sou um homem abençoado por Deus ter colocado essa mulher na minha vida. E me dá paciência. 49 anos nós vamos fazer. Pastor, você nunca teve vontade de largar a pastora Maria? Não. Largar não.
Então, meus amados, eu promovia festas para o mundo e de tabela eu levava a pastora Maria comigo, porque a gente servia um jantar nessa festa para 1.200 pessoas no mínimo. Esse jantar era gratuito, a gente não cobrava. E a pastora Maria que era responsável por preparar esse jantar. A gente fazia 2 pratos, um prato típico da região, tenho certeza que alguns dos irmãos conhecem, que é o arroz de carreteiro, que é muito conhecido na região centro-oeste, na região sul, e um baião de 2, com toicinho torrado, que é o prato da nossa região aqui, típico do Ceará, e a gente fazia lá. Muito bem. Um belo dia, eu falei para o pastor Vicente, tinha noite que eu ganhava 10 mil reais, numa noite, livre. Só que com 10, 12 dias eu não tinha mais esse dinheiro. Sumia. Era coisa terrível na minha vida. Mas eu pensava, eu vou enricar fazendo festa, então eu não vou sair desse caminho não. Uma hora eu enrico. E eu levava a banda aqui do Ceará, levava de São Paulo para tocar essas festas, e cada dia aumentando mais. E a pastora Maria me falou depois disso que ela ficava, eu era o orador da festa, o locutor da festa, e ela ficava rezando, porque ela era católica, para falar das coisas de Deus, mas ela não me falava que ela orava por isso. E um belo dia, nós tiramos férias e fomos para Goiás, para a casa do meu irmão Caçula, que é pastor da Assembleia de Deus, Missão Belém. Nós somos da Assembleia de Deus Anápolis, como a pastora mencionou, e eu fui na casa dele. Chegando lá numa sexta-feira, eu perguntei para ele, tem culto na igreja hoje? Ele falou, ficou quieto, olhou para o chão, pegou o celular, tirou do bolso e ligou para a congregação, falando para os irmãos, o pastor que dirigia aquela congregação, que reunisse o pessoal da congregação e fosse para a igreja. E assim ele fez com todas as congregações da cidade. Acho que tinha 6 ou era 8, congregação não me recordo. E nós fomos para o culto, numa sexta-feira, e os pastores falavam para ele, mas pastor, hoje é dia de culto nas congregações, fulano de tal está agendado para pregar. Disse, não, o culto hoje é na sede. E foram todos para a sede, e nós fomos para a igreja grande, a igreja dele é mais ou menos no porte dessa aqui, uma igreja grande, e a igreja estava lotada, meus amados. E ele começou a ministração, depois de todo o início, e no meio da ministração, ele parou de pregar e fez um apelo. E eu creio que foi o Espírito Santo, ele movido pelo Espírito Santo de Deus, ele fez o apelo, e eu levantei, eu estava sentado nos últimos bancos, no fundo da igreja, e eu levantei chorando, mas chorando de dentro de mim, chorando em prantos mesmo, em voz alta, e a pastora Maria não entendeu nada, porque eu vivia com um litro de uísque dentro de um carro, uma arma debaixo do banco. Graças a Deus nunca fiz mal a ninguém, nunca toquei em ninguém, mas o meu costume era esse. E ela não entendeu nada. E eu desci para o altar, e ali eu me ajoelhei, e ele orou por mim. E nós voltamos para Campo Grande, e ela me perguntou, por que você fez isso? Você não vai conseguir se manter desse jeito, levando essa vida que você leva até hoje. Falei, não, a partir de hoje não tem mais festa, não tem mais bebedeira, não tem mais arma em carro, não tem mais litro de uísque dentro de carro. E eu vou orar para Deus tirar do meu coração essa coisa de ouvir músicas do mundo, música de forró, que eu gostava demais. E ela ficou quieta, continuou na igreja católica, e o pastor Cícero ligou para um pastor amigo dele lá em Campo Grande, conhecido dele, e eu fui congregar na igreja com esse pastor, e a pastora Maria na igreja católica. Eu saía de casa,
Eu e ela, deixava ela na igreja católica e eu ia para a igreja evangélica. Terminava o culto, eu passava de volta na igreja católica, pegava ela e a gente ia para casa. E assim foi durante 3 meses e alguns dias. Eu nunca convidei ela para ir na igreja evangélica. Até porque no meu coração eu tinha uma certeza de que se eu convidasse, ela não ia. Porque ela era muito, se entregava demais ao trabalho da igreja católica. Às vezes o padre faltava na missa, mas ela não faltava não, ela estava lá. O padre às vezes não ia e ela ia. Aí um dia ela falou com o padre, falou: olha, eu estou numa situação assim, assado, meu marido virou crente, e eu não sei o que fazer, e ele está firme, e eu estou na igreja católica, o que o senhor me diz? Ele disse: acompanhe seu marido. Acompanhe seu marido. Aí eu falei para o pastor Vicente, aquele padre se salvou naquele dia. Né? Naquele dia ele ganhou a salvação dele. Muito sábio ele. E a pastora Maria não me falou nada, que o padre tinha falado isso. E quando nós marcamos o meu batismo, o pastor de Goiás, o meu irmão, falou: olha, eu vou aí lhe batizar. E foi. E no sábado à noite, nós nos batizamos no domingo, no sábado à noite ele foi convidado para pregar numa igreja, e ele foi pregar lá, ele fez o apelo, ela aceitou Jesus, e ele passou a noite discipulando ela do sábado para o domingo, e no domingo nós descemos as águas juntos. E estamos hoje, até hoje, graças a Deus, nos caminhos do Senhor. O testemunho é longo, meus amados, mas estou resumindo para os irmãos saber o que Deus faz na vida do homem e de uma mulher, quando nós damos lugar para que o Espírito Santo de Deus haja nos nossos corações. Não tem coração duro que o Espírito Santo não quebrante. A palavra de Deus diz que Ele quebranta o nosso coração, e foi isso que Deus fez na minha vida. E eu sou grato a Deus. Eu costumo dizer que eu sou novo convertido. Por que que eu sou novo convertido? Mas pastor, o senhor é pastor e é novo convertido? Sou novo convertido. Eu preciso de me converter, meus amados, todos os dias da minha vida. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu temo olhar para trás. Eu tenho temor de olhar para trás, de olhar para o lugar de onde Deus me tirou. Um dia um pastor me perguntou: pastor, o senhor não tem saudade? O senhor não tem lembrança do tempo que o senhor estava no mundo? Eu falei: tenho. Lembranças são coisas que a gente não tem como evitar. Agora, saudade e sentir falta, de jeito nenhum. Porque hoje eu sou mais feliz, muito mais feliz, do que quando eu bebia 1 litro de uísque para dar risada, para contar piada, para alegrar, uma alegria falsa, uma alegria que eu precisava de inventar uma mentira para contar para a pastora Maria quando eu chegasse em casa. Aí no outro dia eu já tinha que inventar outra mentira diferente daquela que eu inventei ontem, para poder contar para ela, para amenizar a confusão. E hoje eu não preciso de nada disso. Eu costumava dizer que eu tinha liberdade. Não tinha, eu era escravo do pecado. Hoje eu sou liberto. Hoje eu e você que aceitamos a Jesus, nós somos libertos. Nós temos a liberdade de dizer: vem Espírito Santo, toma conta da minha vida, toma conta da minha família, do meu trabalho, do meu casamento, dá testemunho para seus filhos, para seus netos, que é o meu caso. Temos netos com 21 anos, como a pastora falou, é uma bênção de Deus. 2 netas, uma com 16 anos, outra com 12. A minha neta de 16 anos ama estar com a gente, comigo. Eu saio de casa, às vezes a pastora manda eu no mercado comprar alho. Vai ali comprar uma cabeça de alho para mim. Aí eu vou saindo, ela: ei, velhinho, eu vou com você.
Mas eu sou grato a Deus por ter esta família que Deus me deu e nós conseguimos vivermos juntos, pertos um do outro. Tem uma nora que é uma filha, tem um genro que é igual ao meu filho para mim. Então nós somos gratos a Deus. Criamos, além da pastora Maria, que nós casamos, ela tinha 16 para 17 anos e eu já era mais velho um pouquinho. E quando nós ficamos noivo, estou voltando lá atrás, quando nós ficamos noivo, eu trabalhava com o pai dela, o mesmo patrão do pastor Vicente, era o meu patrão. E a gente namorava, achava que namorava escondido. Filha do patrão, né? Se ele descobrir, eu perco o emprego. E um dia ele me chamou e falou: olha, eu estou sabendo que você está namorando com a Irandi, eu quero saber qual que é a intenção. Amanhã ela vai passar fome, porque eu não tenho 1 quilo de feijão para cozinhar para ela. Aí ele falou: você não tem nada hoje, se você casar hoje, amanhã você já tem uma mulher. Eu falei: então bora. Se é assim. Aí ele mandou eu numa loja na cidade comprar a roupa do casamento, tudo por conta dele, me deu tudo, muito menos 3, pode mandar que nós abraça. E essas meninas saíram de dentro da nossa casa, casadas, todas para a casa delas, todas têm as famílias, já são avós, e saíram todos, graças a Deus, de dentro da nossa casa, cada uma para a sua família. Temos um cunhado, eu tenho um cunhado, irmão da pastora Maria, que é o caçula dos homens, que até hoje mora com a gente, inclusive está aqui no Ceará com a gente. E eu olho para trás, para a história nossa, e só vejo a mão de Deus. Porque se não fosse Deus, não sei se nós estaríamos ainda juntos. Poderia até estarmos juntos, porque eu sou muito obediente. Ela manda e eu obedeço. Sou muito ajuizado. Às vezes não é nem obediência, é juízo, né? Diz quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu sou muito ajuizado, porque eu obedeço a ela em tudo. Graças a Deus. Principalmente agora, que eu fiquei mais velho do que ela. Então, amados, o nosso testemunho é longo, mas essa é a parte mais difícil. Foi construirmos uma família, construirmos um casamento, levar adiante. Nós vamos ler um texto aqui que vai falar um pouco do que é casamento. O culto é de testemunho, mas é um culto extraordinário. Sabemos que hoje não é o dia normal de um culto. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, congregando com os irmãos nesta noite. Abra as vossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. E nós vamos prestar atenção o que diz a Bíblia para todos nós. Então nós vamos ver algumas passagens, alguns textos bíblicos, aí nós vamos ficar atentos aí, e vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Todos encontraram? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Amados, eu estou suando, mas não é o calor não, é nervoso, viu? Glória a Deus. Segundo livro, no versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, prestem bem atenção no que está escrito aqui. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela.
Amém? Podem se assentar, em nome de Jesus. E vamos, se você puder, fique com a sua Bíblia aberta. E nós vamos discorrer nesse texto. Quero dizer para os irmãos que eu gosto da palavra do Senhor, mas de ensinar. Você não vai ver nessa noite o pastor prometendo chave de carro novo, chave de casa nova, que vai aparecer dinheiro na sua conta bancária, até porque já tem dinheiro na sua conta bancária, assim como tem na minha. Eu não sei onde é que tem mais, se é na minha ou se é na sua, mas sei que tem. E eu espero que seja na sua. Então, quando nós lemos aqui no versículo 16, que diz: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Essa janela hoje nós trazemos para o dia de hoje. Essa janela pode ser as redes sociais nos dias de hoje. Pode ser um Facebook, um Instagram, um YouTube, coisas que a gente usa no dia a dia. Mas a Bíblia vai dizer que Mical estava olhando, observando a Davi pela janela. E continuando ainda no verso 16, a Bíblia vai dizer: e vendo ao rei Davi, quem estava vendo era Mical, e vendo ao rei Davi que ia balhando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical era filha do primeiro rei, Saul, e o texto bíblico não diz que ela era a esposa de Davi, mas nós sabemos que era. Filha de Saul, esposa de Davi. Mas no coração dela, e nós temos que ter muito cuidado com o que aconteceu com Mical, porque no coração dela tinha nascido inveja. Ela estava mais filha de Saul do que mulher de Davi. E a Bíblia diz que o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Então, quando a esposa e o esposo deixam o pai, a moça e o rapaz deixam o pai para se casar, a família dela, porque o invejoso, pastor Vicente, ele não quer ter uma igreja igual à sua, ele não quer ter uma casa igual à sua, ele não quer ter um carro igual ao seu. O invejoso, ele quer ter o seu. Ele quer tirar o senhor daqui da igreja, ele quer tomar o teu carro, tomar a tua casa, ele não quer ter um igual não. Não, eu vou trabalhar igual o pastor Vicente para mim conseguir uma casa como ele tem, os irmãos abençoados, eu vou trabalhar igual a ele. Não, eu vou fazer de tudo para derrubar ele e vou assumir o ministério. É assim que age o invejoso nas nossas vidas. Então, no coração de Mical, o inimigo plantou isso no coração dela, e ela ficou com inveja pelo pai dela. O pai dela não conseguiu trazer de volta a arca do Senhor, e Davi conseguiu. Por isso ele se alegrava, por isso ele saltava de alegria, e ela ficou com inveja. Aí no versículo 17, no 18, no 19, vai contar que Davi fez uma festa, depois de consagrado aquele plano de trazer a arca de volta. Davi fez uma festa, dividiu com o povo, se alegrou com o povo, mandou o povo de volta para casa. Ele ofereceu holocausto, ele deu comida para o povo, ele deu ainda pão para o povo levar para casa, homens e mulheres, deu vinho, deu carne,
Tudo isso está relatado no versículo 17 até o 19. E no versículo 20, a Bíblia vai dizer assim, acompanha aí comigo. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, olha só, fazia um tempo que Davi estava fora de casa, trazendo tudo pela arca, para trazer a arca de volta, trazer o Senhor de volta para Jerusalém, para a cidade de Davi. E ele chegou em casa, veja só o que diz a palavra do Senhor, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Em algumas versões aí dos irmãos vai dizer sem vergonha. Ou seja, Mical chamou o marido dela de sem vergonha, de vadio. Vadio quer dizer um homem ou uma mulher sem caráter, sem respeito. E ela, ao invés de abraçá-lo, perguntar como é que foi a batalha, e deu tudo certo, agradecer a Deus, não. Ela teve ciúme, diz que Davi estava se aparecendo para as servas, e que era um sem vergonha. Então vejamos, meus amados, a nossa família, eu como esteio da minha casa, você homem como esteio da sua família, nós temos que fazer de tudo para que nós possamos dar testemunho de hombridade, dar testemunho de caráter, ensinar aos nossos filhos com o nosso testemunho. Muitas vezes nós queremos ensinar da forma como diz um ditado antigo, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Mas o verdadeiro evangelismo, temos que atentarmos para o evangelismo na nossa casa. Eu não estou falando de evangelismo na rua. Na rua é fácil nós evangelizar porque o povo não conhece a nossa vida. Mas dentro da nossa casa, nós somos conhecidos. A esposa conhece o marido, o procedimento dele, assim como ele conhece o dela, os filhos conhecem. Então é mais difícil nós evangelizarmos dentro da nossa casa. E Davi procurou fazer isso. Só que ele não teve, vamos dizer assim, o ombro da esposa para que ele fosse honrado dentro da própria casa. Ela diz que ele agiu para se amostrar para as servas dos servos e agiu como um vadio, como um sem vergonha. E disse, porém, no 21, disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Aí Davi deu uma cutucada nela. Falou, você está com inveja, porque seu pai não conseguiu trazer a arca de volta, mas eu fui separado primeiro do que seu pai. Foi Deus que me separou para honrar a ele, ao Senhor dos Exércitos, diferentemente do seu pai, que era querido também pelo povo, mas não honrou a Deus. Pelo contrário, fez aquilo que Deus não tinha autorizado ele falar, podemos dizer assim.
E Mical, invejosa pelo pai, tratou Davi dessa forma. E ainda no 22 ele diz: e ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Ou seja, Davi falou para ela em outras palavras: eu não vou parar de agir da forma como eu tenho agido até agora. Eu vou honrar o meu povo, eu vou me alegrar diante do Senhor, porque foi o Senhor que me colocou nessa posição. Não foi seu pai que me colocou na posição de rei. Foi Deus, o Senhor dos exércitos, que me honrou. E assim como Ele honrou a cada um dos irmãos aqui nessa noite, para que saíssemos do lamaçal do pecado, e hoje andarmos todos juntos, ombro a ombro, fazendo a obra do Senhor, nos alegrando todos os dias com a palavra do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: que quando o inimigo planta algo no nosso coração, e você permite que aquilo permaneça, aquela semente ruim no seu coração, a semente boa, ela não prospera. Enquanto você tiver com a semente ruim no seu coração, a semente boa não prospera. Pastor, mas Deus é poderoso para tirar a semente ruim e colocar a boa. Claro que é, nós sabemos disso. Só que Deus, Ele não volta atrás no propósito dEle. Ele nos deu livre arbítrio. E esse livre arbítrio, Ele não põe a mão para tirar eu e você de lá e levar para onde Ele quer. Por quê? Porque Ele nos deu liberdade. Aí cabe a cada um de nós, a mim e a você, permanecer no lugar que Ele nos colocou, no lugar que Ele nos quer. Ou você pensa que você está aqui nessa noite por livre e espontânea vontade? De maneira nenhuma. Foi Deus que te trouxe aqui nessa noite. Você poderia muito bem estar no conforto da sua casa, uma noite chuvosa, uma noite agradável, estar no conforto da sua casa, comendo uma tapioquinha quente, um pirãozinho, né? Mas não, nós estamos aqui na casa do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, orando para que Deus nos dê cada dia mais discernimento da palavra dEle, nos dê sabedoria, nos dê forças, para que nós possamos estarmos cada dia mais unidos, cada dia mais juntos. E eu falei para os irmãos que quando a semente ruim está plantada, no nosso coração, a semente boa não prospera, ela não germina, ela não floresce, porque a semente ruim chegou primeiro, e a semente ruim chega primeiro. Não é possível a semente ruim chegar por último. Quando nós verdadeiramente aceitamos a Jesus, obedecemos às leis de Deus, procuramos viver uma vida sem transgredir a palavra de Deus, a semente ruim não chegará, mal nenhum chegará à sua tenda, porque tem o Espírito Santo de Deus blindando a mim e a você, aos nossos corações, para que a semente ruim não se aproxime. E eu vou provar para os irmãos como a semente ruim não deixa que você prospere. No versículo 23, diz assim: e Mical, a filha de Saul, vejam bem que em momento nenhum esse texto diz Mical, esposa de Davi, não. Mical, a filha de Saul, não teve filhos até ao dia
da sua morte. Por quê? Porque a semente ruim estava plantada no coração dela. E aonde está plantada a semente ruim, não germina, não gera. Então, nessa noite, eu falo para os irmãos: não deixe que a semente ruim se aproxime do seu coração. Nós somos passivos de lutas, de angústias, muitas vezes de revolta, porque nós queremos que Deus haja no nosso tempo. E não é dessa forma. Nós temos que esperar com paciência no Senhor, e Ele tudo fará, assim como diz a palavra dEle. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Provérbios 4, 23, nós vamos ver, vamos ver se nós conseguimos aqui. Provérbios 4, 23. Na minha Bíblia tinha Provérbios. Provérbios 4, 23. Olha só o que vai dizer: então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Então, quando nós tiramos tudo aquilo que é ruim de dentro de nós, como eu falei no início do meu testemunho, eu chegava em casa de madrugada, porque eu aprendi a tocar, para tocar nas festas do mundo. Montei uma banda de forró, comprei instrumento, contratei sanfoneiro aqui de Campos Sales, e nós vivíamos na noite, inventando de tocar. E eu tinha que inventar uma mentira para contar para a pastora Maria, porque eu tinha chegado de manhã em casa. Então eu não tinha isso que diz aqui no versículo: quando te deitares, não temerás. Eu não me deitava para dormir, para descansar, com a mente tranquila. É diferente de hoje. Hoje eu me deito e me levanto com a mente tranquila, porque eu sei que ela não vai perguntar aonde eu estava. Porque se eu não estiver na minha casa, na nossa casa, eu estou na nossa igreja, fazendo a obra do Senhor. Amo estar na igreja fazendo a obra, correndo atrás. Não sou o pastor da igreja, não sou o líder da igreja, eu sou o segundo, sou o vice-presidente da convenção do estado, mas amo estar na igreja. Tudo que se passa dentro da igreja eu quero estar inteirado, para estar ajudando o meu pastor e ajudando aos irmãos. E enquanto que eu estava no mundo, eu não tinha preocupação com a igreja, a minha preocupação era com o mundo, e com ela, com a pastora Maria, porque eu tinha que dar uma satisfação para ela, e era ruim. É ruim, meu irmão, você emendar mentira. É ruim você inventar mentira, porque uma hora você escorrega e ela vai dizer que você está mentindo. Então é muito complicado. Então veja bem, quando nós estamos verdadeiramente servindo ao Senhor, a nossa mente está tranquila, nosso espírito está sossegado, você deita e dorme. Eu passava 2, 3 horas antes de dormir acordado, pensando como é que eu ia falar para ela. Hoje eu deito e durmo muitas vezes primeiro do que ela. Como diz a palavra, como nós lemos aqui, Mical morreu sem ter filhos. Então, enquanto nós estivermos angustiados, estivermos com a mente cheia daquilo que está dentro
E quando nós estamos com o coração cheio de angústia, de maldade, muitas vezes, nós não produzimos nada bom. Nós temos um exemplo de Ana. Quem é que lembra da história de Ana? Ana vivia angustiada porque Penina tinha filhos e ela não tinha. E era do esposo, melhor dizendo, de Ana. Era de Eucana. E Ana vivia angustiada porque não tinha filhos e Penina tinha. A partir do momento que ela se entregou aos pés do Senhor, para ser crente, apanhando dentro da igreja, eu não quero mais não. Eu faço um boletim para você se preservar, se acontecer qualquer coisa, você tem um boletim na mão. E eu fui e fiz o boletim. Quando a mãe dele congregava comigo, ficou sabendo que eu fiz o boletim, ela foi lá e pediu para mim: pastor, vá lá e tire o boletim. Meu filho estava bêbado, estava drogado. Desconsidere isso. Aí eu fui lá, tirei o boletim, desconsiderei tudo aquilo. E Deus só tem me honrado a partir daquele dia até hoje. Se eu falar para os irmãos que eu guardo um tantinho assim de mágoa dele, eu estou mentindo para os irmãos. Para mim, para o meu coração, é como se nunca tivesse acontecido nada. Porque eu sei que quem me dá o livramento, quem me dá forças, quem me dá alegria é Deus. Não é eu me vingando do meu irmão que vai me trazer alento. Não. O que vai trazer alento para mim e para você é o perdão. Muitas vezes nós não pedimos perdão para os nossos irmãos porque nós dizemos que é ele que está errado. Não, eu não vou pedir perdão porque foi ele que errou comigo. Não, não podemos proceder dessa forma não, meus amados. Mesmo que seja o seu irmão que você acha que errou contra você, vá lá e peça perdão para ele. Irmão, me perdoe se eu não entendi a sua posição, se eu falei isso, falei aquilo. É tão forte e é tão bonito nós nos humilharmos perante as situações e pedir perdão para os nossos irmãos, liberar perdão quando somos procurados para perdoar alguém. Isso acontece nas nossas vidas todos os dias. Quem é casado aqui sabe disso. Nós temos uma desavença com o nosso cônjuge. Não tem como você dizer: eu tenho 20 anos de casado e eu nunca tive uma desavença, um desencontro de opinião, de ideia com a minha esposa. É impossível. Se for assim, tem alguma coisa errada. Mas o que Deus quer é que nós se acheguemos uns aos outros, independente de ser marido, de ser mulher, de ser o esposo ou a esposa, e pedir perdão. Não deixar que o sol se ponha sem pedir perdão para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua filha. Ah, mas é meu filho, ele que tem que me pedir perdão. Não. Quantas vezes eu já pedi perdão para o meu filho, para minha filha? Eu sou duro, eu sou ainda aquele nordestino criado na roça, no carrancismo. De vez em quando eu pego eles meio de jeito e quero dar uns conselhos mais duros. Meu caçula tem 44 anos de idade, mas eu boto ele sentado numa cadeira e explico para ele como que tem que ser. Depois ela fala para mim, a pastora: mas você foi muito duro. Eu falei: eu vou lá e vou pedir perdão. Vou lá e abraço, beijo: ó, meu filho, me perdoe, mas o pai está falando para o seu bem. Não, pai, pelo amor de Deus, eu entendo, e abraço e beijo. Então é isso, é dessa forma que nós temos que fazer com os nossos irmãos também da congregação, da igreja, os nossos irmãos em Cristo. E não fazemos como fez Mical, encher o coração de inveja, de raiva, porque não foi o pai dela que conseguiu. Ah, não foi meu pai que conseguiu, foi meu marido. Eu estou angustiado, fiquei com raiva. Não, honre o seu marido, honre a sua esposa. Assim como os nossos filhos nos honram, e eu tenho certeza que os irmãos são honrados pelos filhos, é muito gratificante para todos nós sermos honrados pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. E honrado, que eu falo, não é você pegar o que você tem e doar para o irmão, para o filho, não.
É você ter reconhecimento, o irmão fulano é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Sempre que eu preciso de uma palavra amiga, ele está ali junto comigo. O coração dele tem semente boa. Deus plantou semente boa no coração dele e eu quero estar perto dele, para que eu possa usufruir também das bênçãos que vêm para ele. Porque assim como nós podemos usufruir das bênçãos que vêm para os nossos irmãos, o que nós não podemos é viver das bênçãos dos irmãos, mas usufruir delas sim, nós usufruímos. Assim também como das lutas. Se nós não tivermos cuidado, colocar a mão em tudo que é luta, nós também vamos participar delas. Porque tem luta que não é para mim, nem para você, nem o pastor da igreja, colocar a mão. Depois de muito aconselhar, e o camarada continua. Não foi fácil nós criarmos essas meninas, educar. Um período difícil, a gente não tinha conhecimento das coisas de Deus, vivia uma vez ou outra na igreja católica, mas sem ensinamento. Mas tivemos ensinamento dos nossos pais, pessoas sem estudo, sem uma cultura de sociedade, mas com uma experiência de vida que nos passou e nós conseguimos passar para eles, e Deus abençoou. Hoje nós só glorificamos a Deus pelo que Deus fez nas nossas vidas e faz, e fez na vida delas e deles, e faz, e somos abençoados. Hoje nós somos cuidados por uma sobrinha, paga plano de saúde para nós, se preocupa. Quando a gente fica enfermo, comigo ou com a pastora Maria, ela trabalha muito, viaja muito dentro de um avião, mas quando fica sabendo onde ela está, que a gente está enfermo, ela liga imediatamente e oferece tratamento, e oferece ajuda e tudo, e isso é muito gratificante para nós. Eu esqueço toda a dificuldade que nós passamos para alimentar elas, porque não era fácil, era só eu que trabalhava em casa, a pastora Maria em casa cuidando delas, e elas tudo de menor, e eu sozinho trabalhando, de dia na empresa, de noite descarregando caminhão, para manter alimento em casa. E Deus nos honrou. Não passamos nenhum dia necessidade. Passamos vontade de comer alguma coisa? Passamos. Mas falta de comer alguma coisa, não. Sempre tivemos alimento, Deus sempre abençoou, Deus sempre honrou, a nossa despensa nunca faltou. Até hoje, graças a Deus. Então eu sou grato a Deus pelo que Ele é na minha vida, pelo que Ele é na vida da minha família. E sou feliz, hoje estou feliz, como o irmão leu aqui, regozijante nas coisas de Deus, porque hoje eu consigo participar de um culto como esse, olhando para cada irmão, a felicidade de cada irmão em estar aqui nessa noite, atendendo a um chamado do Senhor Jesus, para estar aqui nessa noite, nos alegrando no Senhor. Nós vamos para aqui para quase 3 horas de reunião. E estamos empenhados em ouvir, em aprender, em levar adiante aquilo que Deus tem nos ensinado. Cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, cuidar da igreja, dos nossos irmãos. A pastora Maria falou aqui do círculo de oração, que é uma coluna da igreja, é muito difícil de você manter, mas é necessário que nós sejamos unidos, somamos forças, e aqui está a prova da união dos irmãos deste ministério, aqui no estado do Ceará. Construir um templo como este, e não foi só esse que foi construído, né, pastor Vicente? Tem mais templo construído, com o esforço dos irmãos, com a administração e o esforço do pastor, da igreja e da pastora. E nós hoje temos a felicidade, a alegria de estarmos num templo lindo, bem cuidado, coisas que só Deus pode fazer por nós.
Eu quero encerrar a minha participação nessa noite agradecendo a Deus por esta oportunidade. Talvez não era isso que você queria ouvir nessa noite, mas foi o que Deus colocou no meu coração para passar para os irmãos. Porque da maneira como eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender. Nós temos escola bíblica na nossa igreja todos os domingos. E nós temos lá irmãos que são escalados para ministrar na escola bíblica. E eu me sento bem próximo dele para ouvir, para acompanhar o ensino. E daquele ensino eu tiro lições para mim, exemplos de como nós devemos nos portar nos caminhos do Senhor. Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite, que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa, o seu regresso para a sua casa, abençoar a vida do pastor Vicente, da missionária Rita e os demais obreiros que compõem esse púlpito, esse altar. Que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Meus amados, esse culto é um culto de celebração por esta vitória. A gente desejar tanto reencontrar pessoas e Deus abençoar da forma que abençoou. E hoje eu guardo na minha vida o legado que o pai dela deixou para mim, de muita moralidade, pessoa muito séria, muito honesta, trabalhadora, um desbravador, um homem de muita garra, de muita força. E foi ali, meus 12 anos, 14 anos, foi a fase mais importante na formação do ser humano, né? Então eu sou grato a Deus pela vida dele, que já partiu, e por toda esta família, né, que me acolheu. Elas e outras famílias também, Deus foi muito bom comigo, e eu estou muito feliz, e eu agradeço por você ter vindo hoje aqui celebrar esta bênção que eu recebi do Senhor. Amém? As palmas mais uma vez para Jesus, que é bom. Eu quero agradecer a todos que compareceram aqui nesta noite. Pastor Carlos André está ali, ó, chegou por último, né? Está lá o presbítero Charles, uma Andressa, também a diaconisa Silvia, essa família maravilhosa, que também já deu uma grande contribuição para nós neste ministério, né? Nas horas mais difíceis da minha vida, eles estiveram presentes e me ajudaram muito, e ainda sem estar congregando aqui, continua nos ajudando sempre que possível. Muito obrigado. Eu tenho também aqui a presença do missionário Gênesis, que eu convidei lá do Parque do Vaqueiro, que é fruto também desse trabalho na missão do Parque do Vaqueiro, com a missionária também, a esposa dele está ali. O irmão Antônio Teixeira, presbítero Antônio Teixeira, está aí a bênção de Deus, né? E os demais que eu já apresentei, que o Senhor Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram nesta noite celebrar esta minha vitória, que é uma grande alegria para mim, tá bom? Meus irmãos, nós vamos... sim. Gente, o Espírito Santo está me incomodando para mim falar mais alguma coisa do testemunho, vai ser rapidinho. Como ele contou o testemunho da gente, dos forró que ele fazia, foi 8 anos de forró. Eu trabalhava o dia inteiro e ficava no final do salão sentada, orando em pensamento e coração, é o que eu falei para ele hoje à tarde. E quando encerrou tudo, a gente tem uma convenção, né, amor? Estadual lá. E foram procurar salão para fazer essa convenção e não encontrou. E aonde que Deus colocou para ser feito?
no local onde era feito forró. Naquele local onde eu orei 8 anos. Deus mostrou para mim, honrou, que Ele ouviu as minhas orações dali. Eu penso assim, Ele falou: filha, estou aqui para te mostrar que eu ouvi as suas orações. Eu chorei naquele dia quando entrei, que vi tudo arrumado para conversão, para a gente estar orando. E ali eu agradeci a Deus. E eu tive a certeza que Ele me ouviu. Amém? E eu agradeço mais uma vez. Glória a Deus. Fica para nós, irmãos, a esperança de que as nossas orações não são em vão diante do Senhor. Não são em vão. Então, continue orando, né? Continue perseverando na presença do Senhor. E você verá o milagre, você verá a glória de Deus, com certeza, nós veremos. Meus irmãos, é muita alegria, é lamentável que o tempo deles aqui é muito curto, né? Mas Deus há de preparar outros momentos e para nós nos alegrarmos. Eu quero justificar aqui a ausência do diácono Silvio, que teve que extrair um dente, está se recuperando, foi o siso, é muito delicada essa cirurgia, né? E ele está se recuperando, lamenta não estar presente. O pastor Rejane já está há mais de uma semana enfermo, a situação é preocupante, vamos continuar orando por ele, por isso que ele não está aqui. A diaconisa Silene também não está bem, está com a virose, está muito mal, assim, muita dor no corpo, febre, gripe, disse que não tinha como vir, pediu para orar. Né? E também o irmão Flávio não está, porque fez uma cirurgia agora dia 24, está se recuperando. Vamos pedir a Deus que opere um milagre na vida dele, tá? Outros irmãos, Deus sabe o porquê, né? Tá bom? Então eu quero agora convidar a igreja, nós vamos fazer uma oração. Primeiro nós vamos pedir pelos enfermos, quero convidar aqui também a irmã Marlene, ela está aí ainda, a irmã Marlene? Ela já foi? Vamos pedir por ela, que a situação dela não é boa, ela teve um AVC, está se recuperando, mas não é fácil. Vamos pedir pela irmã Marlene. E antes de nós iniciarmos a oração pelos enfermos, pedindo a cura e o milagre na vida dessas pessoas, eu quero convidar aqui o nosso irmão João e a esposa, a irmã Sandra Regina, que eu quero orar por eles, pela família, pelos filhos, para Deus abençoar. Se não der para vir por causa da criancinha, uma diaconisa ajuda aí. E eu convido a igreja a ficar de pé. E quero nessa oração também pedir à igreja que ore, agradecendo a Deus por esta vitória que eu tive, né, de reencontrá-los, né, e nós estamos aqui hoje nos alegrando na presença do Senhor. E minha gratidão pela boa vontade deles estarem aqui conosco. Obrigado, Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer o aniversário do irmão João, mais um ano de vida. Que Deus o abençoe, glória a Deus. Parabéns, varão. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Irmã Sandra, levante as mãos para cá, igreja. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo aniversário do teu filho. Louvamos a Ti por mais um ano de vida que o Senhor lhe dá. Pedimos saúde, pedimos que o Senhor venha operar na vida dele, na família dele, aquilo que ele mais anseia, também na vida da sua esposa. Que as mãos do Todo-Poderoso seja contigo, minha irmã, seja com os teus filhos, com a tua casa. Que o Senhor Deus venha operar maravilhosamente na vida conjugal dos teus filhos, para eles encontrarem soluções, terem vitória e poder celebrar muitos anos de vida unidos, uma só carne no Senhor. Seja abençoado, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus e pedimos vida longa. Amém. Deus abençoe, irmão João. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Sandra. Dê vitória a vocês, meninos. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos clamar o milagre de Deus, irmãos? Amém? Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos preparou nesta noite, ó Pai, este banquete, meu Deus. Essas mensagens cantadas, o Senhor manifesta nas orações nesta noite. Essa mensagem pregada, Senhor da glória,
Oh, amado Deus, que teu Espírito Santo continue a falar conosco, a nos iluminar, nos mostrar, nos revelar a tua vontade em cada momento de nossas vidas, Senhor. Ó Deus, abençoe a família, Senhor, que nesta noite foi, meu Deus, o ponto central dessa mensagem, Pai, que nós possamos aprender no Senhor a ser o esposo, a aprender como esposa, a aprender como filhos, a entender, meu Senhor, o valor de cada pessoa, de cada situação, meu Deus, que o Senhor prepara para nós, Pai. Vai desfazendo, Senhor, todo o mal nos corações, vai arrancando nesta noite as amarguras, tristeza, vai curando as feridas, meu Deus, vai dando a cada filho teu nesta noite o poder, a graça de amar, Senhor, um ao outro, de amar em família. Ó Deus, guarde e proteja esta família das ações de Satanás que quer destruir. No poder e na autoridade do Senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós pedimos pelos enfermos, pedimos a recuperação do diácono Silvio, pedimos a recuperação do Flávio, pedimos, meu Deus, a saúde do nosso irmão pastor Rejano, da nossa irmã Silene, pedimos também pelo Antônio, filho da nossa irmã Liduína Lima. Meu Deus, opera na vida deste homem, meu Pai, faz um milagre na vida dele de libertação, de cura, Senhor. Oh, salva esta vida, Senhor, abençoa com salvação esta família, Pai. Nós invocamos o teu poder nesta noite, Pai amado. Nós pedimos também pelo irmão Rafael que está aqui, pela saúde dele. Coloca as tuas mãos sobre a vida dele e repreende toda inflamação no ouvido, toda dor, todo mal, toda causa dessa dor seja repreendida em nome de Jesus. Receba, meu irmão, minha irmã, nesta noite a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai amado, eu peço que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares, Senhor, que o Senhor nos dê uma noite de paz, de descanso abençoadíssima. Meu Deus, eu também quero te louvar pelo meu reencontro com a minha irmã Irandi, Senhor, com o meu irmão pastor, meu Deus, Antonilton, Senhor, com todos os demais irmãos, meu Deus, que tem nos trazido grande alegria, Senhor. Que a tua bênção seja sobre nós hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Antes da bênção, tem outra bênção aí física, viu? Um alimento para você chegar em casa também da terra. O do céu eu sei que você já recebeu. Estenda as suas mãos e receba as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe.